Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Assim, nós convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade produtiva, para na primeira pessoa transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que obtiveram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas, é que aprenderam para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, caráter é que emprestam a sua marca comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui por via desta nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes conscientes, responsáveis e empáticos. Líderes conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que esta é a principal ferramenta da liderança, através da qual o líder transmite as suas ideias de uma forma simples, fluida e compreensível, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se dessa mesma causa, de forma que quando o líder se tornar responsável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje a Safumo, profissional de recursos humanos, formadora e mentora sobre empoderamento de gênero, formadora de programas de liderança e inteligência emocional, docente para as áreas de liderança e recursos humanos. Safumo, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada. Bom dia, Tony. É um prazer estar aqui convosco nesta manhã. Espero que seja uma conversa muito frutífera. Muito obrigado. Qual é, assim, a forma de encontrar, assim, um fio condutor que articula isto tudo, recursos humanos, liderança, inteligência emocional, empoderamento? Como é que, de uma forma assim natural, na sua jornada, foi acoplando uma após outra? Qual foi a que veio primeiro, depois como é que as outras foram emergindo e depois como é que elas se relacionam? Na forma como pratica essa atividade, não lhe cria confusão na atuação prática, na sua liderança prática? Prontos, é interessante fazer esta questão porque, na verdade, para mim, se eu tivesse que identificar um fio condutor, de facto, é o autoconhecimento. Nós estamos aqui no chá de liderança e coaching e eu ouço muito falar de liderança no geral, não é? Na nossa sociedade e no mundo no geral, mas uma das coisas que me remete quando a gente fala de liderança é a base, e para mim a base é o autoconhecimento. Quando nós temos um autoconhecimento real de quem nós somos, quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, nós conseguimos muito facilmente saber o nosso posicionamento e nos projetar para qualquer situação que nós tenhamos. Nós, quando ouvimos falar, por exemplo, nesta pergunta que estás a fazer, por exemplo, a liderança, a inteligência emocional, a questão do empoderamento, gênero, tudo acaba por fazer um efeito cascata, porque um complementa o outro. Na verdade, a base é a mesma, só que é como se fosse uma árvore que depois vai despoletando diferentes flores ou diferentes frutos, mas a base é a mesma. E para mim, no meu entendimento, a base é de facto o autoconhecimento. O autoconhecimento assente no quem eu sou, e no quem eu sou eu consigo perceber e olhar para as minhas fragilidades como uma oportunidade de melhoria. Eu trabalho com jovens também nisto de liderança. Comecei esta jornada profissional, não é? Eu sou formadora de profissão e recordo-me um dia a dizer, mas
Eu tenho tanta gente, os meus sobrinhos e jovens na minha comunidade, que eu só estou a fazer isto como carreira, mas não está a impactar na comunidade. Como é que eu posso fazer isso? Eu perguntando comigo mesma e com o meu bom Deus. E no meio disto surge realmente uma oportunidade. Eu trabalho com jovens, 20, 25, 30 agora, em que fazemos sessões. Mas qual é a base deste trabalho que eu faço? É mesmo despoletar ainda no jovem esta questão de entender-se. Nós estamos numa sociedade ou num mundo, talvez agora até já está a verificar mudanças, mas falo mais para a nossa geração, em que nós fomos à escola, passamos 10, 15, 20 anos a estudar o mundo, a estudar as ciências, etc. E ninguém ensinou-nos a estudar a nós mesmos. Então, eu, nestas sessões que eu faço, não só com jovens, mas neste trabalho de empoderamento, porque tudo gira muito à volta disto, a essência é eu começar a perceber que eu sou um ser humano imperfeito que tenho forças e fraquezas. E nas minhas forças, well done, está lá, eu só tenho que manter. Mas eu tenho que olhar para as minhas fraquezas, para as minhas fragilidades e tentar descobrir formas de trabalhar com elas, de viver com elas, de ser feliz com elas, sem que comprometam, não é, aquilo que é o meu propósito e plano de vida, não é? Então, a base do que eu faço é muito nisto e eu acho que está tudo muito ligado. Quando nós falamos de inteligência emocional, a base é o autoconhecimento. Quando nós falamos de empoderamento, a base é o autoconhecimento. Quando nós falamos de liderança verdadeira, porque eu acho que até conversamos sobre isto, não é? Quando estávamos a falar sobre o chá, hoje existe uma teoria um pouco nova que traz para o chá a questão da chave, que na chave traz a componente de valores e de ambiente. Porque no chá nós não podemos, o conhecimento, habilidade e atitude tem que sempre ter um contexto e valores específicos, porque aquilo que eu tenho como conhecimento, habilidade e atitude num contexto, no outro contexto pode não ter as mesmas valências. Então ia pôr um pouco por aí na tua pergunta, dizendo que realmente está tudo ligado, é feito cascata. Excelente, muito obrigado por este arranque pujante. Falando sobre autoconhecimento, deu aqui uma lógica de busca pelo conhecimento no sentido inverso, diferentemente da questão da escolarização, que talvez as pessoas são orientadas a buscar um conhecimento para interpretar o meio exterior e não talvez um conhecimento de dentro para fora. Quando falava de um autoconhecimento que é conectar-se consigo mesmo e a partir dali, na base dos seus pontos fracos, perceber que antídotos poderá dar para reforçar a sua imunidade, para criar uma certa resiliência, para na base disso poder encontrar uma superação e essa superação então ser uma valência para levar para os outros. Se nós olharmos para o conceito de liderança como sendo uma forma de influenciar outras pessoas, movê-las para a ação, entre carisma, atitude e competência, desses três pilares, qual é que acha que é o mais pertinente, não sei se seria pertinente, o que é mais assim, relevante e como é que depois, nas suas sessões que tem com os jovens, com os mais jovens, como é que depois trabalha neles nesses três pilares? Prontos. Indo para a questão que colocaste, é importante partilhar que nestas sessões que eu faço com jovens, e nós estamos a falar daqui de jovens, mas depois temos sessões que também fazemos com adultos, a base é nós percebermos que como ser humano, eu percebo o mundo de uma determinada forma e toda a minha percepção é com base na minha construção. O que isso quer dizer? Quer dizer que, e aqui vou fugir um pouco para ressignificar, quer dizer que a mesma situação que acontece com o Tony, acontece com a Asa, dependendo da construção que eu tenho como Asa e que o Tony tem, a interpretação do mesmo acontecimento vai ser diferente. Eu trabalho muito a questão do fortalecimento
principalmente dos jovens. E isto remete, talvez porque eu tive um pouco de depressão na adolescência e eu sinto que algumas coisas que eu passei a alguns jovens não precisam voltar a passar na mesma proporção. E o que foi? Foi, de facto, perceber que eu, como um ser humano, existe um triângulo, um tríade, que é pensamento, sentimento e ação. A ação é no campo exterior. Agora, antes de chegar neste campo exterior, nós temos a questão do meu pensar e do meu sentir em relação à situação. O que isso quer dizer? Que eu, se consigo ter este entendimento de quem eu sou, como é que eu penso, porque muita gente não sabe. Eu brinco nas sessões, entro nas sessões e eu pergunto quem são os vossos melhores amigos? E lá é o João, é a Maria, não sei o quê. Depois a gente faz algumas dinâmicas. E se o João não estiver? E se a Maria não estiver? Como é que tu ficas? Tu te desestruturas, porque a tua base de estruturação é no exterior. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu aprendi nesta minha jornada, porque é uma jornada, eu não considero a liderança como um estado final, mas é um estado de jornada, é uma caminhada. E eu aprendi a ser a minha melhor amiga. Eu aprendi de facto que, para mim, eu sou cristã, Deus é o centro. E olhando para os princípios de Deus e para tudo aquilo que eu faço, crio em mim o meu pilar a seguir, de modo que os meus pensamentos e os meus sentimentos estejam assentes naquilo que são os princípios que eu acredito. Porque o que acontece? Influenciar o outro. Eu vejo hoje, já conversamos muito sobre liderança e influenciar o outro, mas eu vejo poucas pessoas a falar sobre influenciar a si mesmo. Porque como é que eu influencio o outro se eu não consigo me influenciar? Como é que a gente fala de liderança, por exemplo, sem falar de disciplina, integridade e os outros valores que estão associados? É impossível falar de liderança sem valores. Por quê? Porque nós encontramos às vezes organizações que dizem não, mas os nossos valores são integridade, profissionalismo. No entanto, toda organização comporta-se ao contrário. Por quê? Porque se nós temos uma liderança ou uma influência que está baseada no exterior, sem olhar para dentro de si mesmo, não é consistente. Então, a minha base é sempre criar isto no jovem, a disciplina, naquilo que tu te comprometes em fazer contigo mesmo. Consegues fazer? Então, como é que eu vou influenciar o João, a Maria, se eu mesma, por exemplo, quero começar um treino, quero fazer ginástica, quero começar um mestrado, quero conseguir uma bolsa, mas eu não consigo me posicionar para alcançar aquele resultado. Então, antes de irmos para falar sobre a influência no outro, eu concentro-me muito na influência interior. E nesta influência interior voltamos aos 3 pilares, que é o pensamento, sentimento e ação. Porque a ação é o que acontece depois de passar por estes 2 caminhos. Como é que eu encaro esta situação quando eu decido que, por exemplo, como jovem, quero ter uma bolsa? Eu pesquiso o país que eu vou viver, eu sei a língua, as minhas notas estão alinhadas com o padrão daquele país ou da instituição. Então eu crio neles esta reflexão de modo a criar este caminho até a ação, neste mover. Então só aí nós começamos a falar de facto da influência no outro. E, por exemplo, para mim, como mãe, depois de eu avaliar, por exemplo, a autoliderança em mim, a minha capacidade de conseguir alcançar os objetivos que eu defino para mim mesma, eu olho à minha volta. Como é que estão os meus filhos, na influência que eu faço na vida deles? Eu, quando olho para eles e olho para os valores que eu acredito, estão alinhados, estão longe. Quando eu vou falar com estes jovens, o meu filho, se estiver na sessão, vai torcer a cara ou vai dizer que realmente aquilo que a minha mãe fala é o que a gente vive em casa. Então, a autenticidade,
a originalidade da pessoa consigo mesmo. Eu acho que é o primeiro passo basilar para a questão da liderança. E é sempre nesta base que eu ensino a eles. A competência técnica vem sempre depois. Não importa, o Tony esteve a perguntar-me como é que estás na liderança, por exemplo, no empoderamento feminino, quando a base interior, quando a competência comportamental, quando as atitudes e os valores estão bem assentes, não importa. É uma questão de tempo. Hoje, põe-te como carpinteiro, vai levar o seu tempo para aprender já a técnica de carpintaria, mas vais aprender porque tens disciplina, tens dedicação, tens comprometimento, tens toda a base. Mudas, põe-te num outro cenário, tens que aprender, por exemplo, a ser piloto. É uma questão do tempo. A única coisa que vai variar numa situação ou outra é o tempo. Mas se tens esta base criada, o resultado a seu tempo vai acontecer. Sim. Excelente, muito profundo o que nos trouxe. Faz-nos lembrar a forma como José venceu em diferentes ambientes, primeiramente em casa de Potifar, depois na prisão e depois também em casa do faraó. Portanto, ele levando os mesmos princípios, que era temor a Deus. Em tudo quanto ele punha a mão, ele fazia a diferença e depois era-lhe confiado. Responsabilidades cada vez mais acrescidas. Olhando para a questão da formação em ética, liderança, mas a ética e moral acoplada à liderança no ambiente corporativo, que é a educação de adultos. Como é que quebra ali o mito da posição, trazendo a necessidade de se inverter essa lógica? Quer dizer, muito para além da competência técnica, a necessidade da pessoa também seguir a ortopraxis quando não está no ambiente de trabalho, quando não está no ambiente corporativo, quando não é meio de semana, quando até está sozinho consigo mesmo. Como é que quebra este mito, por assim dizer, a nível de adultos nesse nível? Boa. Antes de ir, queria só comentar, parece coincidência, estás a falar de José esta manhã, ontem, a pregação que eu estive em culto foi mesmo sobre a vida. Foi um culto de jovens para jovens, de jovens para jovens, e a base foi a identidade do jovem, e com base na excelência do José, excelência de viver, de caráter, não é? Então, queria partilhar isso. Sobre a questão ética e a questão da liderança, eu nem sei se a gente pode dissociar uma da outra, porque está muito intrínseco. Ser líder, seja formal ou informal, é tomar decisões. Se nós temos uma pessoa, 2, 3 sob a nossa responsabilidade, a dado momento temos que tomar decisões. E indo para situações um pouco mais difíceis, o que acontece é que um líder deve, de facto, saber tomar decisões, olhando sempre para aquilo que é a ética de ser e estar. E o ser e estar de ética é, de facto, é fácil tomar decisão no sim ou no não, mas a vida do líder muitas vezes não é sobre tomar decisão no sim ou no não, que roubar é certo ou errado. Toda a gente sabe que é errado. É muito fácil ser líder nessa situação. O problema começa a surgir quando, como líder, tens que tomar decisão em situação de dilema, em que o não já está lá, ou o sim, mas estamos a dizer que o problema já está lá, e a pessoa tem que avaliar em termos de peso e impacto, o tomar uma decisão e tomar outra decisão, o que é mais nefasto, seja para a sociedade, seja para a organização ou para si mesmo. E às vezes é ponderar, porque às vezes vais ter que, de facto, passar por cima, talvez, de alguns, os teus princípios para salvaguardar a organização ou a sociedade, ou o inverso, porque isto é que é o dilema. Nós temos hoje várias situações, e eu acredito que a maior parte de nós como líderes, pelo menos líderes, e aqui estou a falar mesmo mais em contexto organizacional, surge realmente situações em que a pessoa tem que tomar decisão, e aqui hoje olho sempre para a liderança em 3 macrocompetências importantes, que é a competência humana, a competência de decisão em facto e a competência de resultado, porque o que vai ditar o resultado do líder é
está a desenvolver as pessoas estão a produzir o máximo da sua capacidade, sim. As decisões que está a tomar e indo para esta questão ética estão dentro daquilo que são os padrões aceitáveis, sim. Estamos a alcançar o resultado pretendido, sim. Então, se eu tenho esta visão muito clara, o caminho a seguir é um bocadinho mais claro. Só que, indo mesmo para a questão de ética que estavas a mencionar, voltamos à base de valores. Toda organização deve ter os seus valores, todas as pessoas devem ter os seus valores. E aqui voltamos um pouco àquele ponto de que, infelizmente, nós estamos nos a mover tão rápido na sociedade, a globalização está em todo lado numa velocidade muito grande, que eu acho que não nos damos tempo de avaliar a nossa identidade como sociedade, a nossa identidade como família, como pessoa. E nesta identidade é saber de facto quais são os valores que não são negociáveis para mim. Vem a globalização, vem a moda, mas o que não é negociável para a minha identidade, porque não vale tudo. Algumas coisas funcionam, mas algumas coisas devem ser salvaguardadas. Então, isso também acontece na organização. Se eu tenho um líder que não tem valores, se a gente pergunta quais são os seus valores, a honestidade não é um valor, a integridade, o amor às pessoas não é um valor. Então, automaticamente o tipo de decisões, voltando para as macrocompetências, não vão estar alinhadas com aqueles valores que nós pretendemos, por exemplo, a nível da organização. Então, antes de nós irmos para esta questão da liderança exterior no outro, nós devemos garantir que os valores das pessoas e da organização estão alinhados para que possam de facto fazer este balanço das decisões que vão refletir o resultado que a organização precisa. De outro modo, é um pesadelo. E eu acredito que está a acontecer muito na sociedade hoje em dia. Interessante. É muito impactante a forma como, né, nas suas abordagens procura trazer assim 3 dimensões, a forma como combina essas para poder, é verdade, por um lado é fundamentado nesses mesmos nesses paradigmas, mas também a forma como flui e também cria um sentido muito profundo. Talvez o poder do 3, o poder do modelo tripartido, não sei. Gostava de perceber, quando olha para a liderança, como bem esteve a dizer, a liderança é um processo, é um caminho. Significa que a geração atual não começou do zero, herdou uma prática, herdou uma realidade e bebe atualmente dos outros. E esta atual também deve repassar para que está a vir também uma certa prática, uma certa, vamos lá, sentido dos valores. Quais são os desafios que vê que a liderança da geração atual tem, assume ou não para poder salvaguardar aquilo que são, digamos que os fundamentos de uma liderança que olha para o impacto por gerações? Nós temos vários desafios. Atualmente estamos com vários desafios. Na pergunta anterior nós falamos da questão da globalização. Vamos falar da inteligência, as tendências do mundo, a inteligência artificial, tudo que vem com a globalização. Para nós, como moçambicanos, como sociedade, eu acho que tudo que pode ser risco pode ser benefício. Eu gosto muito disto. A Bíblia diz que, em Eclesiastes, que tempo e oportunidade acontecem para todos. Então eu quero acreditar, porque eu acredito na Bíblia, que oportunidade aparece para todos. Quer dizer que nós, como líderes, na verdade, a nossa missão, a nossa responsabilidade é discernir as oportunidades. Sempre nesta visão de futuro sustentável para as próximas gerações. Esta é a visão. Se eu sou um líder que não estou preocupado em criar outros líderes, não sou líder. Não importa se é liderança formal, se é informal. Eu dei-te um exemplo. A minha primeira pergunta, quando eu acordo todos os dias, eu agradeço a Deus porque primeiro, porque é um dom, não é?
dom da vida. E segundo, porque me alimenta, voltamos àquela questão do sentimento, dos pensamentos, deixar esta questão do fluir da gratidão. Por quê? Porque o que acontece é que isto eu não faço só por mim, eu faço por mim porque ao lado eu tenho uma filha de 7 anos que está a ver, tenho um filho de 18 anos e eu estou a ensinar a eles, não por palavras, porque se eu disser a eles agradeçam todos os dias e eles nunca me virem a fazer isso, não vão fazer. Se eu disser a eles leiam um livro por mês e eles nunca, não vão fazer. Isto é matemático e toda a gente sabe. É o mesmo que acontece com a liderança, não é? Nós falamos muito da liderança pelo exemplo e é real. As pessoas que estão sob a nossa responsabilidade vão fazer aquilo que a gente faz. Então, eu trago isto porque nos desafios é importante nós começarmos a olhar a responsabilidade individual. O segundo desafio que eu quero chamar a atenção depois da globalização, e na globalização talvez fechar, porque não sei se deixei o ponto bem fechado, é que em tudo, como ser humano, como sociedade, nós devemos avaliar o que é positivo, o que é negativo. Naquilo que é tendência, o que funciona para nós com base na nossa identidade e no futuro que nós queremos ver e o que não funciona para deixar de lado. E no segundo ponto é começarmos a liderança pelo exemplo, sem forçar. Porque o que eu vejo muito, um perigo muito grande que eu vejo nas gerações futuras e com os jovens que eu tenho trabalhado com eles e convivido, porque tenho um filho também adolescente, é que olham sempre para a liderança como numa perspectiva de sucesso, de riqueza, de prosperidade, de ser influencer, de sair no podcast e etc. E tem que ter alguém que lhe explica que liderança pode ter isso, mas não é sobre isso só. Então, onde é que vem isto? Vem na liderança autêntica pelo exemplo, não é? Quando eu volto para a tríade do pensamento, sentimento e ação, é que tem que perceber que a posição de tomar decisão é uma posição de pressão. E se é uma posição de pressão, na pressão, nós quando temos uma árvore, e temos um vento, e o vento é a pressão, e a árvore é a pessoa, estamos a fazer uma equiparação, na pressão do vento, se as minhas raízes não estiverem muito firmes, a árvore cai. Então, é preciso perceber que a liderança sem raízes não é liderança, de facto. É preciso que as pessoas percebam que este trabalho do exemplo, da autenticidade nas gerações, porque é muito fácil olhar o Tony, o Sandy, né? E dizer, eu quero ser o Sandy, hoje eu quero ter um podcast. Vamos para o meu filho hoje de 18 anos, ele vai dizer, não mãe, mas deixa-me lá, eu quero liderar também, por exemplo, o chá de coaching e liderança, porque não? Eu falo bem, não sei que os jovens, não é? Mas é preciso alguém explicar para eles o que está por detrás disso. O estudo, o preparo, o sacrifício, e não só a consciência. Há uma coisa que está muito ligada à liderança, que é consciência. Então, se não há este preparo nas gerações, nós temos, de verdade, líderes vazios, líderes que não são líderes. A gente chama de líderes, sim, mas não é uma liderança autêntica, porque primeiro os seus interesses estão acima do interesse do outro, e as suas metas ou as suas ambições. Então, já começa a destoar um pouco o que é ser liderança, porque mesmo na definição deste conceito, muita coisa vem à tona. Eu, nestes jovens, uma coisa que costumo brincar com eles, e eles sabem, a maior parte das sessões eu brinco assim. A primeira sessão eu viro e digo, olha, qual é o recurso mais valioso que vocês têm? Eles, dinheiro, queremos dinheiro. Ok, qual é o seu sonho? Quero ser rico e etc. Prontos, vamos lá falar sobre esses sonhos. E lá a gente começa a falar. No final, há 3 coisas que eu tento deixar com eles. Primeiro, que o dinheiro, o recurso financeiro não é o mais importante. Tem valor, tem muito valor. Dá comodidade, dá conforto, resolve muitos problemas, mas não é o mais importante. E não é o que as novas gerações têm que se preocupar. Tem que se preocupar nos outros recursos que são verdadeiramente valiosos. O primeiro é o tempo. Como é que eu uso o meu tempo?
Eu vi um documentário há um tempo atrás de um tipo que dizia, olha, se tu me deres a tua rotina diária de uma semana ou um mês, eu consigo te dizer daqui a 6 meses onde é que vai estar. Então, se a minha rotina não está consistente com o meu sonho, não vai acontecer, é matemático. Então, muitos jovens, nós precisamos trazer este tipo de liderança para os jovens. O que está fazendo hoje que vai lhe permitir chegar o amanhã? E aí, voltamos à questão da disciplina, da consistência, dos hábitos, de tudo que ele tem que construir por detrás e a gestão do tempo. Porque se nós ensinamos aos nossos filhos o quão o tempo é valioso, temos filhos que estão de sexta a domingo, talvez todo dia no Netflix, não porque seja bom ou mal, mas será que está alinhado com o sonho que quer ver acontecer daí a 5 anos? Tem que estar alinhado. Agora, se está alinhado, tudo bem. Se não está alinhado, tem que rever alguma coisa. Então, outro recurso que eu partilho muito com eles é a questão dos problemas. Eu aprendi a duras penas isto, mas talvez é a coisa mais valiosa que eu aprendi na minha jornada cristã, o qual chegou uma altura na minha vida, há um tempo atrás, que tudo estava muito difícil. A vida profissional, a vida pessoal, criar os meus filhos. E eu tive, de facto, e foi numa altura que Deus falou comigo e eu aprendi que, afinal, os problemas são um recurso muito valioso para a nossa vida. Não há nenhum problema que vem de facto para a nossa vida sem uma finalidade. E aí vem a questão do ressignificar de novo. Nós temos a mesma pessoa, eu podia falar do Thomas Edison, brinco disto nas sessões de inteligência emocional, mas é porque é setor de energia, não vou fazer isto aqui, porque é um público mais geral. Mas prontos, a mesma situação. Eu não sei se conheces a história da mulher sul-africana que foi assaltada, Alison, eu acho que o nome dela é Alison. Ela foi há uns anos atrás, foi assaltada na África do Sul, em Johannesburg, cortaram-lhe o pescoço, não é? E o que acontece é que aquilo acontece, era à noite, acho que estava a voltar do jantar ou discoteca, mas já estava sozinha, e ela teve a resiliência de, indo arrastada, a segurar a cabeça e o pescoço até encontrar ajuda. Hoje está viva, tem um filho e restaurou, está recuperada da vida dela, e esta é uma história que eu uso muito para inteligência emocional. Por quê? Por causa da força do pensamento, da força interior. Tu saberes que, de facto, aconteceu esta coisa muito negativa, mas não significa de facto o fim. Então, o terceiro recurso que eu uso muito é ressignificar o que significa um problema. Eu, quando perco o emprego, o que quer dizer para a minha vida? Não quer dizer que talvez eu tenha que começar o empreendedorismo, um negócio próprio, talvez eu tenha que de facto procurar uma outra empresa, mas como é que eu consigo ter este tipo de posicionamento de novo no trabalho interno? Porque eu só consigo, imagina, eu sou diretora de formação da EDM, a EDM decide que já não serve. E isto de não servir também é um ponto que é importante falar com os jovens, porque o meu talento num contexto específico funciona, eu sou espetacular, mas num outro contexto pode não funcionar. Isso não quer dizer que eu não tenha valor. Então, neste ponto, tentando fechar mesmo isto do exemplo de depois sair da função, dependendo do que eu estive a fazer na minha preparação de carreira, eu posso dizer que, ok, talvez eu já estou pronta, deixa-me abraçar desafios na HCB, deixa-me ir para a SCOM, na África do Sul, porque eu tenho experiência no setor de energia, é a oportunidade que eu precisava. Mas se eu não tiver este tipo de trabalho, de preparo, de força interior, é o fim. É o fim. Talvez como jovem começo a viciar-me, a começar com maus hábitos, e daí pode ser más escolhas atrás de más escolhas. Então costumo muito reforçar esta questão da gestão do tempo e como é que nós olhamos para os problemas, porque também há um ponto nos problemas muito diferenciador. A autoridade que só vem na solução dos problemas. Para o meu filho em especial, eu costumo dizer a ele: filho, quando tu chegares num sítio novo, olha à volta para perceber o que é necessário de ti, como é que tu podes servir no local onde estás. Por quê? Porque
quando tu começares a resolver um problema que existe, tu não vais ter que ir ter com as pessoas para resolver, as pessoas vão vir para ti para resolver esse problema. Mas é um trabalho interior muito forte. Não se finge, porque se não for real não vai acontecer. E quando tu de facto consegues resolver aquele problema, o Tony já é referência, por exemplo, nos podcasts, porque tu trouxeste numa situação muito difícil uma solução que ninguém trouxe, então passas a ser uma referência, uma autoridade para aquela área da atuação. Nós, quando olhamos para a vida do Mandela, todos nós, uau, que herói. Mas se disseres, ok, quem de nós quer viver a vida que ele viveu? Ninguém quer. Ninguém quer, porque a autoridade que ele criou foi na base de sofrimento puro. Então, são coisas que eu acho que nós como líderes temos que começar a conversar abertamente com as novas gerações, para eles não criar esta ideia muito ilusória de que a liderança é um mar de rosas. Muito bem. Sim. Até que ponto, ou qual é o perigo de gerações fortes, pais fortes, líderes fortes nesse sentido, não correm o risco de criarem filhos fracos nesse sentido? Se olharmos para aquilo que é o ciclo deuteronômico, Sim. Talvez como é que a inteligência emocional pode entrar aqui? Prontos. A inteligência emocional, nós temos 4 a 5 pilares, dependem das teorias, né? Mas basicamente nós quando falamos de inteligência emocional, nós estamos a olhar para para o turbilhão que acontece dentro de nós, que são as emoções. Desde o princípio da vida nós temos emoções e olhamos para elas e aprendemos a lidar com elas. Muitos de nós olhavam para algumas emoções e dizíamos, são emoções negativas ou são emoções positivas, o amor é bom ou a raiva é má, mas na verdade quando nós estudamos sobre inteligência emocional não é sobre ser bom ou mau, é como nós gerimos. Por exemplo, para mim os meus maiores picos de produtividade e de resultado é quando estou muito chateada. O meu nível de energia, aliás de toda a gente, mas hoje como tenho um autoconhecimento maior, o meu nível de energia e de produção quando estou chateada, quando estou frustrada e zangada é muito grande em relação ao momento que estou feliz e em paz, não é? Então, isto para dizer que os pilares da inteligência emocional, nós temos esta questão do autoconhecimento, a autorregulação, que é fundamental. Como é que eu me regulo quando estou chateado? Como é que eu me regulo para não atropelar o outro, para não atropelar a mim mesmo? Porque às vezes nós também não sabemos não nos atropelar, ficamos ali a nos vitimizar, a prolongar dores e sofrimentos, a trazer doenças. Então, como é que eu faço esta autorregulação? Depois disso é que eu vou para o outro. No outro, que é um outro que está à minha volta? Eu como líder, será que eu conheço o Tony? Será que eu conheço a vida das pessoas que estão sob a minha responsabilidade? Como é que são as suas famílias? E nós estamos aqui a romantizar a liderança, porque eu às vezes em sessões de liderança, as pessoas depois dizem, não, isto não acontece, porque depois não vamos estar aqui nas organizações a romantizar a liderança, nós queremos resultado e produtividade. Não, é uma questão de equilíbrio. Nós temos que pautar o equilíbrio é fundamental nas coisas. Eu não sou uma pessoa de extremos. É importante nós avaliarmos as situações reais para buscar o equilíbrio da solução certa. Então, nisto, fechando o ciclo, nós temos que perceber quem são as pessoas à nossa volta, o que o Tony gosta, o que não gosta. Eu costumo dizer aos meus colegas, por exemplo, em sessões de avaliação de desempenho, que, olha, tens um chefe, tens um líder, tens que conhecer o teu líder, é um mínimo, porque parte das decisões do teu percurso profissional estão atreladas àquela pessoa. Então, tens que identificar formas de lidar com aquela pessoa de forma positiva. Então, é importante nós, nessa questão da inteligência emocional, percebemos que o influenciar o outro é só o último pilar, depois de todos estes estarem trabalhados. Eu não vou te influenciar, Tony, se eu não te conheço, eu não sei o que gostas, o que não gostas, o que te magoa, o que não te magoa, e o que influencia o Tony não influencia o João. Então, esta posição de liderança também é muito demanding, porque exige muito do outro. E aí vem um ponto que talvez nós não falamos, que é
Na influência, nós não podemos falar da influência, eu acordei, a ASA está a influenciar 1000 pessoas. Eu ouço muito isso hoje, não é? Mas não é o que eu acredito. Eu acredito em 4 bases, e ainda estamos aqui a falar da questão da inteligência emocional que colocaste, que existe um nível de incompetência inconsciente para qualquer assunto. Eu sou incompetente, mas não tenho consciência para qualquer assunto. Então, à medida que eu vou lendo livros, que eu vou estudando, eu passo para um nível de competência, competência consciente, não é? Então, à medida que vai subindo o nível de influência, porque aqui são 4 níveis, nós temos que chegar no nível de competência inconsciente, em que o teu transbordo, o teu encher já é tanto que já é inconsciente. O Tony fala sobre liderança e o estar já a falar sobre liderança no teu vizinho na esquina ou numa palestra de 100 pessoas, o teu nível de entendimento e conexão com o assunto é tão grande que é o transbordo. Eu chamo de transbordo. E a influência só vem com transbordo. A influência verdadeira só vem com transbordo. Eu não posso dar o que não tenho. Se eu de facto quero impactar o outro, eu tenho que dar o que eu tenho. E para eu dar o que tenho, eu tenho que me encher do que eu quero influenciar o outro. Então, eu acho que nós, quando olhamos para estas componentes todas, tanto de inteligência emocional como da questão da influência do outro, temos que sempre ver nesta perspectiva e muito na intencionalidade. Eu sei que a intencionalidade dá trabalho, mas eu não conheço caminhos fáceis para resultados de sucesso planificados. Eu acredito em destino, mas olho sempre para o destino como os planos de Deus com a ação do homem. O Deus tem um plano com cada um de nós. Então, se a ação de Deus estiver alinhado com os princípios, vai alcançar o plano de Deus, que é de sucesso. Então, esta questão da intencionalidade é fundamental, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Já dizia o livro, não é? O boneco da Alice no País das Maravilhas. Sim. Excelente. Qual é o propósito de vida da líder, Asa Fumo? Eu sou uma sonhadora nata. Eu adoro sonhar, adoro ter planos de futuro. Eu vivo muito de futuro. Sou uma pessoa inconformada no sentido, eu chego num sítio e já defino daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, qual é que tem que ser o resultado, o legado a deixar. Sou mesmo uma pessoa assim, e para quem me conhece sabe. O meu propósito de vida hoje, e o propósito de vida para mim não foi estático, foi evoluindo, foi amadurecendo. Na verdade está amadurecendo, porque não é uma construção. Eu gostaria de acabar bem. E acabar bem é relativo, mas para mim, de facto, é contribuir, porque eu acredito muito nisso. Nós começamos por falar numa das primeiras perguntas. Eu não quero acreditar que eu nasci para comer, dormir e depois chega ao fim da vida e acabou. Não acredito nisso. Eu acredito que todos nós, como seres humanos, temos um propósito, e que o meu propósito não é isolado. A minha vida está ligada aos meus filhos, dos meus filhos está ligada a outras vidas, eu estou ligada a ti, estou ligada a não sei quantas mais pessoas. Eu acredito nesta conexão. Então, eu acredito que o meu propósito é eu fazer direito o suficiente, o que eu tenho que fazer na minha missão na Terra, de modo que as vidas que estão conectadas às minhas vidas não sejam desperdiçadas. Então, eu acredito que o eu ser uma boa mãe, o eu ser uma boa diretora, o eu ser uma boa coach, não é sobre eu, Asa, não é sobre a jornada que eu estou a trilhar somente, é sobre a conexão que eu vou conseguir fazer para que as pessoas que de algum modo não têm ou que precisam de mim para conectar alguns pontos vão encontrar no momento que elas precisarem. E isto exige um estado de prontidão muito grande, espiritual, emocional e físico.
porque quero no final ter uma vida de propósito consciente, não ser daquelas pessoas que diz que mas a minha vida poderia ter sido, a minha vida não poderia ter sido. Eu acordo todos os dias me esforçando para que a minha vida seja de facto aquilo que tem que ser, e busco muito a orientação de Deus para que isso aconteça. Eu acho que nós, seres humanos, quando estamos integrados em corpo, alma e espírito, somos uma máquina imparável. O que acontece é que as distrações, os desafios da vida, os problemas que não param e a pressão fazem com que constantemente eu, como assa, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo estejam sempre em luta, em desconexão, e isso faz com que a minha aceleração para o meu propósito seja reduzido. Então, para eu conseguir ter a disciplina, a velocidade e ser assertiva naquilo que é meu propósito, eu preciso garantir que eu, como ser humano, eu comigo, o meu emocional, o meu espiritual e o meu físico estão a falar a mesma língua. Porque se a minha cabeça disser vai e o meu coração disser não vai, eu já estou em luta comigo. Então o meu resultado exterior não vai acontecer. Este é o primeiro. E o segundo propósito, que não é mais importante, eu quero deixar filhos que sirvam para a minha sociedade. Eu vejo muito, e com jovens, eu aprendo muito com eles. Eles dizem, a maior parte deles está numa febre das bolsas agora. Todos querem ir embora porque Moçambique está muito mal. Eu digo, pronto, deixa-me fazer 2 perguntas sobre isso de querer ir embora daqui. Pronto, primeira pergunta. Lá onde tu vais, diz-me qual foi o resultado da nota que tu tiveste na escola. 11, 12. Eu digo, tá bem, onde é que tu queres ir? Eu quero ir para a Inglaterra. Ok. Falas inglês? Estou a aprender Duolingo e não sei o quê. Tudo bem, não é problema. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se tu estás a estudar em Moçambique, no nosso ensino, e estás a tirar 11 valores e queres ir conseguir uma bolsa para a Inglaterra, vamos lá sentar e redefinir algumas coisas no teu posicionamento da vida. E segundo, e eu ouço muito eles a reclamar, que é o segundo ponto, que é porque eu acho que eles ouvem isso muito de nós os pais, os líderes, e eu acho que temos que parar de fazer muito eco sobre os problemas. A gente, ligas a televisão, tudo. Imagina para minha filha de 7 anos, quer dizer, tu ouves crianças pequenas, e este grupo de 30 crianças que eu tenho é digo 7 porque a minha filha faz parte, mas não entram 7. É mais ou menos os pré-adolescentes, mais ou menos 12 até 25 anos. Mas todos eles na mesma lamúria de reclamação, porque Moçambique não funciona, porque... Então, eu pergunto, e vocês são bons para Moçambique? Porque Moçambique não funciona, o governo não funciona, mas vocês, o jovem, eu pegar em ti, João, você é um jovem que está a cuidar do teu Moçambique, do teu país, você é alguém que... Então, eu dou este exemplo porque, de facto, este é o meu segundo propósito, talvez mais importante. É garantir que os meus filhos sejam cidadãos bons para Moçambique. Que quando cruzarem com o Tony, independentemente do Tony saber que é filho da ação ou não, olha para o indivíduo e diz... Prontos, nós temos um jovem que está preparado para lutar. Não é de guerra, não é de confusão. A luta maior que nós temos não é esta do exterior. Sim. É de facto de ser um bom estudante quando tem que estudar, de ser um bom trabalhador quando tem que trabalhar, de não corromper o polícia na estrada, de não subir o passeio porque estraga passeio. É este tipo de liderança que nós temos que começar a ter com os jovens, porque eles olham sempre para o grande sem olhar para o pequeno, e eu acho que o pequeno é que faz o grande. Os brasileiros gostam muito de dizer que a única coisa que nasce grande é monstro. E, de facto, se nós queremos lideranças efetivas e seres humanos efetivos, temos que começar a conversar que não, assim não. Quando tu passas, eu vejo na nossa geração, por exemplo, os nossos pais já não tinham que discutir, entrar no shopping e dar lugar para um velho, para uma mulher grávida. Hoje, apanha jovens a discutirem aquilo para mim. Então, quer dizer, alguma coisa aqui, e eu volto a dizer, não acredito que esse problema seja de procedimento, seja de leis, seja de governo. Não porque eles não tenham responsabilidade, têm. Mas eu acredito que a verdadeira
mudança deve também começar de dentro das famílias, de dentro das nossas casas. Aí sim nós provamos uma liderança efetiva e criamos um impacto não só a curto prazo, mas verdadeiramente a longo prazo para a sociedade que nós gostaríamos de ver no nosso país. Maravilha. Porque o tempo já escasseia. Há uma pergunta que não cala. Queremos aprender de si, da liderança. Como é que se prepara diariamente? Quais são os hábitos que tem com vista a uma boa preparação física, mental, emocional e espiritual? Boa. Eu me preparo. Eu acho que dedico cerca de 70% a 80% do meu tempo em preparação. O dia só tem 24 horas, a minha agenda é muito corrida, muito corrida. Eu sou mãe solteira, tenho que gerir os meus filhos, são 2. Sou diretora da Academia da EDM, nós temos cerca de 4.000 colaboradores e temos vários desafios. Sou mulher com vários sonhos e metas, não é? Então, para eu garantir que as metas que eu defini a nível pessoal e profissional são alcançadas, eu tenho que viver de preparação. De outro modo, não acontece. Tanto que, fisicamente, indo para a preparação física, eu sou uma pessoa que treino há mais de 20 anos. E eu comecei a treinar e eu partilhei consigo, porque um dos meus pontos, nesta questão do autoconhecimento, um dos meus pontos fracos que eu comecei a trabalhar foi a questão de ser emotiva. Eu sou emotiva e sou muito energética. Então, nesta questão de ser emotiva, eu tive que aprender a lidar comigo. E o lidar comigo foi através do treino. O treino ajudou-me muito, porque como sou energética e emotiva, eu tinha níveis de energia muito altos. E quando eu tivesse que lidar com o outro, o que acontecia? Desequilíbrios, porque não conseguia buscar o equilíbrio dentro de mim mesmo. Eu tenho uma rotina diária de treino, eu treino todos os dias há mais de 20 anos. Quem me conhece sabe. Eu amo correr ao ar livre, praia, montanhas, escadinhas, as nossas escadinhas adoro, mas à medida que os anos foram passando e porque a agenda também não permite, agora tenho que fazer balanço com o ginásio, porque é muito mais fácil lidar, mas não abro mão de tempos livres, fins de semana, fazer o treino ao ar livre. E isto não é só por causa da componente física em si. Das coisas que eu aprendi nestes 20 anos no treino, é que o treino tem uma componente mental muito forte. O treinar é um momento que o ser humano, que eu em especial uso muito de preparação mental para tudo aquilo que eu vou fazer no meu dia. Tudo. A maior parte das coisas que eu crio, faço a treinar 4 horas da manhã. Normalmente, eu 4 horas estou fora da cama, em treino, e não liga para mim às 21, porque aí já estou knockout, fora de jogo. Mas faço isto todos os dias e faço treinos de intensidade. Uma das coisas, por exemplo, que também importa partilhar é que, por exemplo, talvez uma parte deste grupo, por influência, começou, não treinava, mas hoje já treinam. Os jovens, não com aquela regularidade, mas por quê? Porque depois a gente ia falando, ia conversando por causa desta componente mental muito forte, porque o treino físico permite treinar a superação da dor. Seja dor física, ou emocional, ou espiritual, ajuda. E quando nós estamos a treinar fisicamente, nós começamos a descobrir que o break-even point, eu posso quebrar e posso superar, e eu começo a perceber que afinal eu sou forte. Então, esta força é um jogo interior muito forte. Então, no segundo ponto, que é na questão emocional, a questão emocional é aprender a nadar, nadando. Não tem como. A gente não testa o nosso nível emocional na prova teórica. E eu posso estar aqui em entrevista a dizer que não, meu nível emocional, e cruzas ali comigo na porta, estou a buzinar, a falar palavrão porque alguém cortou-me prioridade, etc. Então,
O que faço nas sessões é explicar às pessoas que, ao contrário de competências técnicas que nós conseguimos, talvez em curto espaço de tempo, curto, médio, avaliar se já temos aquela competência ou não, a competência emocional é um processo um pouco mais longo, mas deve ser treinado. O importante é a pessoa perceber quais são os aspectos que estão a ser prejudiciais, começar a definir estratégias para lidar com isso. Para mim, por exemplo, foi o treino físico, uma das coisas que eu usei muito para ajudar-me no meu equilíbrio individual, e depois disso ir treinando, e eu confesso, eu testemunho, funciona. É uma questão de tempo, funciona. Eu não há ano que não defina 2 ou 3 características minhas de melhoria contínua, porque se eu não fizer isto, o ser humano acaba por se acomodar e atrofiar. A parte espiritual, esta é a mais importante. Na verdade, é a mais importante. É difícil trazer o peso, mas eu, como crente, a minha base é Deus, é o Criador. E antes de todas as coisas vem Ele, porque antes dele não há mais nada. Então, em termos de preparação espiritual, eu oro 2 a 3 vezes por dia, faço jejuns, faço retiros espirituais, tenho um mentor espiritual. Ainda bem que não me esqueci, ainda bem que me fizeste essa pergunta. Deixa-me explicar uma coisa. Para todas estas minhas áreas, a dado momento, eu decidi ter um mentor. Eu tenho um pastor que me assiste, eu tenho um coach, um personal trainer, que eu faço treino físico, eu tenho um mentor profissional. Porque já ia esquecendo, mas pronto, desculpa, eu falo muito, Tony. Mas pronto, além deste ponto que estava a fechar, não é, da preparação, eu, para tudo que achei importante na minha vida, a questão espiritual e todas as outras áreas, eu trouxe um mentor. Por quê? Porque a nossa perspectiva como ser humanos da avaliação é sempre limitada. Então é importante tu teres uma figura mais experimentada, mais madura, mais competente, para te auxiliar a aumentar a tua capacidade. Por exemplo, eu se faço um treino, eu corro tipo normal, agora já não, por questões também várias, tempo, etc. Mas, por exemplo, eu corria 10 a 15 quilômetros todos os dias, até alguns anos atrás. Mas o que acontece? Quando nós não temos um mentor, o nosso limite é a nossa capacidade. Quer dizer que quando eu estou cansado, eu paro, seja na vida espiritual, seja na vida física. E por que é importante trazer a figura de mentor? Porque o mentor vai te fazer começar a alcançar níveis de superação maiores. Vais começar a aumentar um nível, vais começar a aumentar outro nível. Quando pensas que não consegues jejuar 24 horas, tens um mentor espiritual. Não, nós vamos até 72 horas porque é possível. E não só te assiste, que aqui estás a falhar, melhor aqui, recobre o fôlego, etc, etc. E a tua velocidade de alcance de resultado é maior. Excelente, muito obrigado por este maravilhoso chá. Tive pena que não bebeu comigo, eu bebi 2 vezes o chá físico e o chá do conhecimento transmitido por esta narrativa. Desejamos muito bom ânimo, que o Criador continue a dar-lhe assim muitos mais motivos para continuar a carregar a sua cruz com alegria. Obrigada, foi um prazer muito grande. Estas lições encontram depositar nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.